Neste vídeo, nós poderemos compreender as mudanças que ocorrem quando aplicamos os conceitos básicos deste curso. Vamos lá. Sorry I kept you waiting forever and a day, but now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Num dos grupos de treinamento familiar, uma das participantes trouxe um problema que estava tendo com sua filha de 6 anos. Era uma mulher que trabalhava durante a semana. Aos sábados, ia para a sala, espalhava seus livros e cadernos sobre a mesa, sentava-se no tapete e concentrava-se no estudo e anotações que fazia. Nesses momentos, sua filha, com os sapatos sujos, costumava pular sobre o sofá branco. Essa cena já havia se repetido muitas vezes e estava enlouquecendo sua mãe. Ela gritava, ameaçava, batia. Choros, gritos, castigos, surras, e tudo se repetia de novo. O marido discutia com ela, mas também não encontrava uma forma de solucionar o problema. Conversas, conselhos, presentes não impediam que tudo voltasse a acontecer na semana seguinte. Após algum tempo, os membros do grupo sugeriram que a mãe reagisse de forma diferente, partindo da hipótese que aquilo era uma sinalização que não estava sendo compreendida. Após algumas perguntas à mãe, fizeram a seguinte interpretação do fato. Primeiro, a menina estava sentindo falta do contato com ela, falta de tempo. Segundo, foi uma maneira encontrada pela filha de chamar sua atenção, sinalização. A mãe não estava entendendo aquele tipo de mensagem. Crianças nessa idade precisam muito da proximidade dos pais. Aquela estava sendo a única forma de receber atenção e contato físico da mãe. Os gritos e ameaças e as punições não faziam desaparecer a necessidade de receber afeto. As propostas do grupo. Fazer um acordo verbal com a filha, marcando um horário para ambas ficarem juntas, brincando, conversando, desenhando, pintando, etc. Falar abertamente sobre o sentimento do qual a criança sentia falta. Dizer que entendia o que a filha queria e que agora dividiriam o tempo entre brincar, estudar e trabalhar. Não gritar, ameaçar ou punir. Ensinar a sua filha a falar, com todas as letras, dos seus sentimentos. Nada de códigos, ou seja, sinalizações. Repetir sempre a mesma forma de reagir, relação de qualidade. Mesmo que a filha voltasse a pular no sofá. Nunca mais voltar a reagir como era antes. Na semana seguinte, a cena se repetiu e aconteceu assim. A mãe levantou-se calmamente do tapete e dirigiu-se à filha. A filha encolheu-se e fechou os olhos esperando pelas palmadas. A mãe beijou a testa da filha e falou: "Eu sei que você gosta de mim e eu não tenho tido tempo para ficar com você. Vamos combinar uma coisa? A partir de hoje nós vamos ter o nosso tempo para ficarmos juntas 1 hora, está bem? Depois eu volto a estudar, certo?" Filha, com os olhos arregalados e perplexa, responde: "Tá bem." Apesar do acordo ter sido cumprido, o tempo todo, a menina ainda testou sua mãe por algum tempo, mas acabou desistindo porque as reações antigas não vieram mais. Agora, elas estavam aprendendo a conviver de uma maneira nova. Semanas depois, essa mãe comunicou ao grupo
3 ocorrências novas no comportamento da filha. Passou a chamá-la de minha amiga, ajudava a mãe a trazer e guardar os livros e cadernos, ficava desenhando ou olhando para a mãe enquanto essa estudava. De vez em quando ganhava um sorriso de brinde e correspondia com outro. Parou de pular no sofá. Comentário. Nesse caso, o comportamento reativo, ou seja, as reações pela falta de atenção da mãe, que era sinalizado pelo ato de pular no sofá, com a ajuda da mãe foi substituído por um comportamento ativo, através do acordo cumprido, do diálogo e da atenção afetiva. Repetiu o mesmo ato várias vezes e recebeu a mesma resposta nova, ou seja, a relação de qualidade. Desistiu pelo fato de ter recebido o que queria e por ter experimentado um contato mais agradável. A reaprendizagem se deu com a ajuda da mãe e não com a ajuda de um terapeuta. Outro problema trazido para o grupo foi o de Renato, um menino de 10 anos que enrolava para tomar banho. Só que dessa vez sua mãe e o grupo chegaram às seguintes conclusões. Primeiro, o menino sentia falta do contato com ela. Ela dava mais atenção para o filho caçula. Foi uma maneira encontrada pelo menino de chamar sua atenção. Sinalização. A mãe não estava entendendo aquele tipo de mensagem. Crianças nessa idade ainda precisam muito da proximidade dos pais. Aquela estava sendo uma das formas de receber atenção e se comunicar com sua mãe. Os gritos, ameaças e punições não faziam desaparecer a necessidade de receber atenção. As propostas do grupo foram: primeiro, fazer um acordo verbal com o menino, delegando a ele a administração de cuidar do seu próprio corpo. Ela não mais tocaria no assunto banho, assunto pessoal e intransferível. Segundo, falar abertamente sobre o sentimento do qual o menino sentia falta, dizendo que poderiam encontrar outras formas de contato afetivo. Dizer que ela percebeu que não tinha o direito de interferir nesse assunto tão pessoal e que poderiam falar e trocar ideias sobre outras coisas e sair juntos de vez em quando. Não gritar, ameaçar ou punir. Ensinar o menino a falar com todas as letras dos seus sentimentos, nada de códigos, sinalizações. Repetir sempre a mesma forma de reagir, relação de qualidade, mesmo que o menino voltasse a não tomar banho. Pedir que ele ficasse longe dela quando estivesse fedorento. Nunca mais voltar a reagir como antes. Nas semanas seguintes, a falta de banho se repetiu muitas vezes e aconteceu assim. O menino, provocando a mãe: vou ficar toda semana sem tomar banho. A mãe, calmamente: já o fizemos um acordo. Agora você é o novo dono do seu corpo. Tenho certeza que um dia irá conseguir tratar bem dele. O menino, perguntando: mas você não se aborrece quando eu fico sem tomar banho? A mãe beijou o rosto do menino e falou: eu sempre vou gostar de você sujo ou limpo, mas eu tenho interferido muito na sua vida. Cada um deve cuidar do seu corpo e isso não impede que possamos nos entender em outros assuntos. Menino, chateado: eu estou achando que você está muito diferente depois que começou a fazer essas reuniões de grupo. O que é que vocês falam lá? Responde. Tá bem, não precisa responder. Mas que tá diferente, tá. Mesmo assim, eu vou ficar sem banho, tá legal? A mãe: eu acho que você ainda quer que eu cuide dos seus assuntos, mas eu vou cumprir a minha parte nesse acordo. E ponto final.
Apesar do acordo ter sido cumprido pela mãe o tempo todo, o menino ainda testou sua mãe por algum tempo, mas acabou desistindo porque as reações antigas não vieram mais. Agora, eles estavam aprendendo a conviver de uma maneira nova. Semanas depois, essa mãe comunicou ao grupo 3 ocorrências novas no comportamento do menino. Passou a tomar banho com mais frequência, perguntava à mãe se estava cheiroso, melhorou seu diálogo com ela. Parou de falar no assunto. Comentário. Nesse caso, o comportamento reativo, ou seja, as reações pela falta de atenção da mãe, que era sinalizado pelo ato de ficar sem tomar banho, com a ajuda da mãe foi substituído por um comportamento ativo, através do acordo cumprido, do diálogo e da atenção afetiva. Repetiu o mesmo ato várias vezes e recebeu a mesma resposta nova, relação de qualidade. Desistiu pelo fato de ter recebido o que queria e por ter experimentado um contato mais agradável. A reaprendizagem se deu com a ajuda da mãe, e não de um terapeuta. Todas as vezes que falamos que um terapeuta não é a melhor solução para os problemas da convivência, algumas pessoas nos olham de forma atravessada. Mas não é mesmo. O terapeuta não pode substituir os pais e educadores. Vivemos numa sociedade confusa, mas não devemos misturar nossas ideias com dinheiro. Se fizermos isso, não estaremos contribuindo para uma melhor convivência. Um terapeuta ou um cidadão consciente tem a mesma responsabilidade com a comunidade onde vivem. Todos somos iguais perante a vida. Mas vamos falar do caso do rapaz. Chegou no consultório com a camisa branca abotoada até a gola. Era um rapaz de 19 anos, aparência distinta. Era impressionante, sem exagero. Sentou-se no divã e perguntou o que deveria fazer. Era estudante, gostava de detalhar tudo e se preocupava em não errar. Era muito elogiado por seus pais e tido na família como um exemplo de rapaz. Fazia de tudo para agradar seus pais e era muito prestativo com todos. Algum tempo depois, passou a apresentar crises depressivas e a trancar-se em seu quarto durante muitas horas. Começaram a aparecer na sua pele manchas vermelhas que algumas vezes tomavam o corpo todo. Sentia palpitações no coração com sensação de que iria morrer. Sentia dores no estômago e perdia o apetite com frequência. Começou a emagrecer. Seu pai, preocupado, o levou em vários médicos que, após os exames, chegavam à mesma conclusão. Ele não tem nada, só precisa descansar. Após longa conversa, indicamos uma psicoterapia individual para o rapaz e um grupo de apoio familiar para 4 membros da família, incluindo os pais. Isso foi feito por 3 razões. Primeiro, o comportamento do rapaz estava fortemente vinculado ao comportamento da família. Segundo, os sintomas apresentados eram reais no seu psiquismo, ou seja, ele sentia mesmo, e tinham correspondência física, ou seja, somatismo. Eram sinalizações direcionadas para órgãos do corpo, ou seja, para dentro, e não para o comportamento, ou seja, para fora. Terceiro, os sintomas, suas manias e outras coisas que comunicou mostravam sinais de tensão psíquica que ele não conseguia expressar pelo comportamento e as engolia para não mudar sua imagem de rapaz educado e bonzinho. Seus sonhos mais frequentes eram de brigas e violência. Ao invés de expressar sua raiva, mostrava apenas manchas vermelhas na pele. Sempre se comportou como adulto e não como adolescente. Enquanto sua terapia evoluía, íamos conhecendo melhor sua linguagem emocional e, em consequência, os significados dos sintomas e das suas atitudes diante da família.
Seu papel de educado impedia que se comportasse normalmente como um adolescente, prejudicando o uso da agressividade normal e de outras funções em desenvolvimento. Temia mudar, porque na sua imaginação perderia sua imagem e, junto com ela, tudo o que lhe fazia ser admirado pelos outros, ou seja, o afeto e a atenção familiar. Havia esquecido de si mesmo, das suas vontades e desejos. Copiava o que seus pais gostavam, mas não se sentia satisfeito consigo mesmo. No grupo de apoio familiar, as pessoas, enquanto isso, aprendiam como reage o psiquismo diante de diferentes situações. Não entenderam no início a necessidade de se fazer um grupo com familiares para ajudar a psicoterapia individual. Falamos que o terapeuta, o rapaz e as pessoas do grupo, na verdade, eram um só grupo, que seria chamado de grupo de ajuda. Os vínculos afetivos com seus familiares eram muito mais importantes, pois o terapeuta era um elemento novo e desconhecido, ou seja, sem vínculo afetivo com ele até então. Passaria a ser um tradutor entre a linguagem emocional do rapaz e as relações afetivas com os familiares. Mesmo assim, a família só passou a compreender os objetivos a partir do segundo mês de reuniões. A relação de qualidade, isto é, as novas relações, passaram a funcionar quando os familiares começaram a mudar suas atitudes antigas e substituí-las por novas formas de reagir, que foram as seguintes: não mais estimular o papel de rapaz comportado, passar mensagens de que todos continuariam a admirá-lo independentemente do fato de ser ou não bonzinho. Estimular o uso da linguagem dos sentimentos, falando o que sentisse, mesmo estando com raiva. Isso não mudaria o conceito que tinham dele. Falar que ele ainda tinha 19 anos e não precisava ser tão adulto, pois a adolescência só se tem uma vez. Ela não se repete depois. Precisava aproveitá-la. Não tratá-lo como rapaz doente e frágil. A família tinha que preparar-se para conhecer seu lado irritado, agressivo e irreverente, que ele engolia e que tinha medo de mostrar. Esse lado aparecia nos sonhos e se expressava em códigos através do estômago, da cabeça, do coração e da perda de apetite. O emagrecimento era o resultado de tanta perda de energia, ou seja, tensões muito altas, que não conseguiam uma solução satisfatória no psiquismo. Apesar da ajuda do grupo, o rapaz ficou por algum tempo mantendo o mesmo comportamento, mas acabou desistindo porque as reações antigas da família não vieram mais. Começou a se irritar com frequência. Certo dia despejou grande parte da sua insatisfação sobre todos. Xingou todo mundo, acusando-os de querer que ele fosse um escravo obediente. Assustados, os membros do grupo pediram para fazermos uma reunião em dia antecipado. Descreveram a fúria e os termos obscenos usados pelo rapaz. Parecia um louco, disseram. Perguntaram se ele não estava piorando na terapia. Falamos com calma sobre o que estava acontecendo no seu psiquismo e que muita coisa ruim ainda iria acontecer, mas era uma questão de tempo. Geraldo ainda tinha muita coisa guardada e precisava se livrar de todo aquele lixo tensional. Certa madrugada, chegou bêbado e colocou o som bem alto. Ficou esperando a reação de alguém, mas todos continuaram deitados e pela manhã ninguém tocou no assunto. Ele ficou deprimido o dia todo, mas à noite pediu desculpas pelo que tinha feito ao seu pai. Seu pai falou: estamos do teu lado e vamos permanecer assim. Queremos que você seja feliz. Geraldo foi para o seu quarto e chorou muito. A família estava se acostumando com as descargas do rapaz,
mas sabia o que estava acontecendo e como reagir. O grupo de apoio familiar estava chegando ao fim e todos estavam treinados sobre os conceitos de comportamento reativo e relação de qualidade. Estavam satisfeitos porque já sabiam o que fazer na maioria das vezes e seria de grande valor continuarem reagindo assim até o término da psicoterapia individual. No último dia do grupo, comunicaram 4 mudanças novas no comportamento do rapaz. Ele estava mais animado e já falava sobre seus projetos pessoais. Iria fazer um curso. Os sintomas tinham diminuído e voltou a comer normalmente. Seu quarto agora já estava ficando colorido, cheio de pôsteres de artistas e ídolos do automobilismo. Parou de xingar, mas sabia defender com firmeza suas ideias. Encerrada a terapia, Geraldo sabia o que queria e como conviver com todos. Seus sintomas sumiram por completo após 1 ano de trabalho, mas foram necessários mais 2 anos para que completasse o processo de cura. No dia da alta, ganhamos de presente a seguinte frase: a família é coisa muito boa, só que a gente às vezes se perde dentro dela e se esquece de quem a gente é. Comentário: nesse caso, o comportamento reativo, ou seja, os desejos criados por ele para receber atenção, que eram sinalizados pela conduta de agradar a todos, com a ajuda do grupo, foi substituído por um comportamento ativo, através do apoio familiar, do diálogo e da atenção afetiva. Repetiu o mesmo comportamento várias vezes e recebeu a mesma resposta nova, relação de qualidade. Desistiu pelo fato de ter recebido o que queria e por ter experimentado um contato mais agradável com a família. A reaprendizagem se deu com a ajuda do grupo, e não apenas a do terapeuta. Este atuou como um tradutor de códigos. Taking over your body, it's flowing through your mind. This feeling's got me on fire. Don't ever leave it all behind. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us like electricity. Feel the love running through like electricity. Feel the love. Like electricity. Ooh, can you feel me? No próximo vídeo, nós falaremos sobre o efeito das mudanças que ocorrem na aplicação dos conceitos básicos.